tomada da cozinha com a sala. Tá? Então, são algumas recomendações que são interessantes. Aqui são algumas recomendações também, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês que é 1.200, né? Então, uma recomendação na hora de a gente montar o circuito, isso eu jogo, pessoal, para vocês como uma recomendação quando nós formos montar o circuito de tomadas de uso geral, tá? Aquelas tomadas de 100 watts de potência. Então, quando nós tivermos tomadas de 100 watts de potência, nós vamos limitar o circuito a 1.200 VA, tá? Por que nós vamos limitar? Porque dessa forma, a gente consegue trabalhar com tomadas que tenham no máximo 10 amperes, tá? Então, a gente evita sobrecarregar a enfiação, evita algum risco de derretimento por sobrecarga, tá? Já as tomadas de uso específico, nós sempre criamos um circuito específico para cada uma delas, porque normalmente elas têm uma amperagem maior, de 15 a 20 amperes. Então, todas as tomadas de uso específico, nós criamos um circuito único, individual para elas, tá? Já as tomadas de uso geral, que são aquelas de 100 watts de potência, nós vamos montar circuitos que tenham no máximo 1.200, beleza? As tomadas de 600, elas são tomadas de uso geral, mas elas, no caso da cozinha, nós podemos juntar elas e montar circuitos de até 1.800, tá? Nesse caso, quando eu monto um circuito de até 1.800, o que acontece? Nesse caso, a gente tem a seguinte condição. Ela não vai ser mais de 10 amperes, tá? Quando eu monto um circuito que ultrapassa 1.200 e ele chega a 1.800, que é o meu limite perante a normativa, ele já não vai ter mais de 10 amperes. Ele provavelmente vai ser de 20 amperes, que vai atender às condições de tomadas de 600. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar a divisão do nosso quadro de carga, tá? Então, a gente vai criar aqui, primeiramente, a tensão, a iluminação, uma coluna para iluminação, uma para TUG e uma para TUE. E aqui a gente faz o somatório total de cargas, tá? Fase e fase. Não vamos contar a última aqui. No caso de vocês, quando vocês forem fazer o projeto de vocês vão contar uma terceira fase, tá? Essa terceira fase, vocês vão necessitar para fazer um balanceamento no final, tá bom? Essa casa, por ser pequenininha, a gente vai usar só a fase 1 e a fase 2. Já no projeto de vocês vão usar 3 fases. Tá? Então, vocês vão começar aqui com iluminação. Então, vocês vão somar quanto que vocês têm de iluminação na casa, somando a potência de todas as lâmpadas, tá? No projeto em sala, né, o que vocês deverão entregar, vocês vão perceber que vai ser necessário criar uma divisão de circuitos, tá? Por conta dessa condição aí de vocês. Então, é interessante quando você tem uma casa um pouco maior, vocês dividirem em 2 iluminações. Então, metade da casa a gente considera iluminação 1, a outra metade a gente considera iluminação 2. Nesse caso aqui, a casa é pequenininha, então eu vou fazer uma única iluminação, tá? Depois a gente faz a divisão das tomadas de 100. Então, por exemplo, lá na cozinha, eu somei até dar 1.200, depois eu fiz um conjunto de 600. Então, a gente vai somando, tá? Até montar. Então, eu fiz uma das tomadas lá da área de serviço, as tomadas gerais, tomadas de micro-ondas, que no caso ela é uma de uso específico, né? Então, eu coloquei ela na coluna do uso específico. A tomada do chuveiro, que é uso específico. Aqui a gente foi totalizando os valores, certo? Quando nós temos um elemento que ele é fase mais neutro, a gente escolhe ou a fase 1 ou a fase 2. Quando nós temos, por exemplo, o chuveiro, que ele tem 2 fases, a gente joga metade da potência numa fase e a metade da potência na outra fase. E aí vocês podem ir intercalando. Por exemplo, eu coloquei a iluminação na fase 2, mas o segundo circuito eu coloquei na fase 1, o terceiro na fase 1, o quarto eu joguei já para a fase 2, o quinto na fase 2, o sexto na fase 1, para que eu tenha um equilíbrio dessas fases, porque a gente não pode sobrecarregar mais uma fase. Então, quando eu somo essas fases, ó, percebam que aqui deu 6.000 e aqui deu quase 6.000. Então, querendo ou não, eu tenho um balanceamento dessas minhas cargas, tá? Então, toda vez que vocês criarem um circuito, lembrem de fazer esse balanceamento, ir distribuindo essas fases, de modo que na hora que a gente somar a fase 1 e a fase 2, elas tenham valores parecidos, tá? Então, aqui a gente criou o nosso quadro de carga com a divisão dos circuitos, tá? Então, é isso que vocês deverão desenvolver naquele projetinho de vocês, que vocês fizeram na semana de atividade da semana passada. Então, dando continuidade nele, quem não fez, refaça,
corrija, veja aí certinho, e aí vai dar continuidade em cima desse projeto, beleza? Deixa eu só abrir o arquivo aqui para comentar um pouquinho com vocês. Vamos pegar esse exemplo aqui de um colega. Só um instante. Por exemplo, eu vou abrir esse arquivo aqui de um colega de classe. Esse projeto, o que é interessante? A gente colocar mais centralizado, né? Então, nessa região do corredor, a gente escolhe um ponto específico para colocar o nosso quadro de distribuição. Como a casa é grande, o que eu recomendo? Vocês criarem 2 iluminações, tá? Então, a gente criaria uma iluminação dessa parte, da parte social, né? Que é varanda, sala, cozinha, garagem e essa parte externa. E a gente poderia criar uma iluminação somente para essa parte aqui da edificação, tá? Que é essa parte mais íntima de todos os quartos, banheiros. Então, vocês criem 2 iluminações, uma iluminação, um circuito para atender esse lado e um circuito para atender esse lado. Dessa forma, o que acontece? Nós temos uma melhor distribuição das nossas condições de projeto, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Essa divisão de circuitos que vai ser necessária. Comecem sempre pela iluminação. Depois, vocês irão criar os circuitos específicos, né? Então, o que a gente tem específico? Eu tenho chuveiro, eu tenho o ar-condicionado em cada quarto. Então, tudo isso daqui é circuito específico. Então, vocês vão montando naquele quadro de carga. Então, tem que ter um circuito específico para cada chuveiro, para cada ar-condicionado. Terminou de fazer esse, o que eu recomendo? Vocês podem ir fazendo os circuitos das tomadas de 600 que vocês têm na cozinha. Então, ó, essas 3 de 600 da cozinha, vocês podem juntar e montar um circuito, tá? Depois, vocês podem ir aqui na parte da lavanderia e vocês têm mais uma tomada de 600. Então, dá para montar um circuito dessa tomada de 600 com mais alguma tomada que esteja próxima, que no caso seria essa daqui, tá? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode montar os circuitos agora com as tomadas da suíte, né? Então, a gente pode montar um circuito por suíte. Então, se eu pegar essa tomada de 600 e mais as tomadas da suíte, então 600 aqui, ó. Aqui é dupla e aqui é dupla, certo? A gente tem 4 tomadas aqui, certo? E eu tenho mais essa de 600. 600 mais essas 4 dá 1.000. Posso montar um circuito. Lembrando que a gente pode montar um circuito de até 1.200, tá? Exceto essas de 600, que são da cozinha, que a gente pode montar um circuito com as 3 e dar 1.800. Então, como que vai ficar a atividade de vocês para entregar até semana que vem? Valendo como segunda parte da N1 dos 30% da nota. Vocês irão criar um quadro de carga desse projeto de vocês, com a divisão dos circuitos e já os circuitos balanceados. Como aqui é uma casa maior, vocês não vão trabalhar apenas com 2 fases. Vocês vão trabalhar com 3 fases. Então, conforme esse arquivo aqui, ó, que a gente tem fase, 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 no projeto de vocês, por ser maior, vocês utilizarão essa fase. E essa distribuição e equilíbrio de fases, vocês irão desenvolver conforme o projetinho de vocês, tá? Então, sempre buscar balancear de modo que os valores aqui no somatório final, eles fiquem balanceados. Então, é isso daqui que vocês deverão entregar na semana que vem. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, fico à disposição. Tenham todos aí uma boa noite.